Então, pessoal, a gente vai falar hoje sobre a massagem clássica, tá? Então, é uma das técnicas mais básicas, iniciais, que a gente estuda dentro da terapia manual. E essa massagem clássica é uma forma de massagem que ela é muito antiga, né? Que ela é a base de todas as outras técnicas de terapia manual, mas que é uma técnica que é muito importante a gente conhecer, a gente saber, porque é uma ferramenta muito útil dentro da vida do fisioterapeuta. Então, diante de várias condições, de várias patologias e até várias situações clínicas, a gente pode ter como uma das ferramentas, uma das formas de tratamento, a massagem clássica, tá bom? A massagem, então, pessoal, ela vem, né, compor esse rol de técnicas que a gente aprende na terapia manual, tá? Eu só queria falar para vocês, né, antes da gente iniciar a massagem clássica mesmo, que na terapia manual é sempre importante a gente pensar os tecidos que a gente trabalha. Então, a gente trabalha muito, né, com o sistema tegumentar, que é a pele, né, principalmente na massagem clássica. A gente trabalha com o sistema linfático, principalmente relacionado à técnica de drenagem linfática manual. A gente trabalha também com o sistema que recobre os músculos, que chama fáscia, tá? Então, é um tecido conjuntivo especial que recobre os músculos. A gente tem técnica para tratar a fáscia, né? As fáscias. E a gente trabalha também, gente, com os músculos, então com técnicas que vão agir, né? Tô indo para as camadas mais profundas, assim, dos tecidos do nosso corpo. Técnicas que vão agir nos músculos e também a gente pode trabalhar com as articulações. Então, tudo isso vai compor a base da nossa disciplina, da terapia manual. Desde técnicas onde eu vou agir mais superficialmente, até técnicas mais profundas, chegando até nas mobilizações, tá? Das articulações, compondo, então, esse kit de ferramentas. Muito importante, pessoal, para que no futuro a gente possa empregar dentro da fisioterapia, tá? Dentro do nosso tratamento fisioterapêutico, aplicado às outras áreas. Então, aplicado à fisioterapia hospitalar, aplicado à fisioterapia neurológica, ortopédica, uroginecológica e assim por diante, tá? Então, vamos lá, gente. Definição, tá? A gente tem um grande número de nomes que podem ser entendidos como sinônimo da massagem clássica. Esse nome aqui, ó, massagem clássica, né? Ele já remete a gente a quê? A algo que é clássico, a algo que está fundamentado, a algo que está bem, que é a base ali, né? De outras técnicas. Ela é a clássica e depois a gente tem as outras diferentes. Mas a gente pode encontrar também, pessoal, como sinônimo, tá? De massagem clássica, massagem terapêutica, massagem relaxante e massagem sueca, tá bom? Então, só para vocês verem que às vezes vocês vão procurar um material, lendo um livro, e se vocês encontrarem essa nomenclatura, vocês podem entender essa nomenclatura como sinônimo da massagem clássica, tá? Bem, a gente tem como definição, então, né, já do século XVIII, que essas técnicas de massagem, né, que essa massagem clássica vai ser um grupo de procedimentos realizados com as mãos, como fricção, amassamento, manipulações, rolamento, pinçamento, percussão, pressão nos tecidos externos, com um objetivo curativo, paliativo ou higiênico, tá? Então, a gente pode ter várias situações para a gente aplicar. A gente vai ter efeito, né? Algumas vezes chamados de curativo, que é o que, pessoal? Quando o paciente ele tem uma patologia, ele tem uma condição clínica que precisa ser tratada. Então, a terapia, a massagem clássica vai ser uma opção, tá? Paliativo, às vezes a gente pode usar essa terapia como um complemento de outras terapias, às vezes para casos de pacientes que ficaram já com uma sequela, ou pacientes que já estão com estado muito agravado de saúde.
E higiênico, pessoal, porque tem técnicas, por exemplo, né, que a gente usa com esfoliação, tá, da pele, usando um produto esfoliante que vai fazer, então, uma limpeza. E na antiguidade também, né, quando não era tão comum tomar banho todo dia, quando não tinha, né, essa disponibilidade de água tão grande, era utilizado para esse fim, tá? Bem, só para vocês terem ideia, a gente tem diversos tipos de massagens, de técnicas de massagem que foram originadas, né, ou que tem como a base inicial a massagem clássica, tá? Então aqui trouxe alguns tipos, talvez vocês já conheçam algumas, outras não. E muitas delas, pessoal, a gente pode e deve aplicar nos nossos pacientes, tá? Então, a gente tem aqui, ó, primeiro, por exemplo, ó, a massagem transversa profunda de Cyriax, tá? Se vocês só quiserem fazer uma anotaçãozinha, gente, eu acho que é interessante, porque essa técnica aqui é uma técnica específica para cicatriz. Então, é um pouquinho diferente para a gente, né? Porque ela é uma técnica específica para tratamento de tecido cicatricial, tá joia? Essa aqui, então, é legal da gente guardar, tá? Anotar ou gravar mentalmente mesmo, para depois a gente poder, né, relembrar. A gente tem a Quick Massage ou a massagem express, massagem expressa, que é aquela massagem que é feita geralmente na cadeira de massagem. Uma massagem que costuma ser mais rápida, né? 10, 15, 30 minutos, tá? O Doin e o Shiatsu, que usa princípios da medicina tradicional chinesa. O Douyin, pessoal, você faz em você mesmo, né? Então, só para a gente citar um exemplo, a gente tem um ponto aqui, ó, nessa região, que é um ponto que chama IG4, tá? Na terapia chinesa, aqui, tá? E aí, pessoal, esse é um ponto aqui que ele é muito bom para tratar aliviar dor de cabeça. Então, eu mesma posso pegar aqui com o meu dedo, fazer a pressão, massagear, tá? E aí eu estou usando princípios do Douyin, que eu estou usando esses pontos, né, de acupuntura, de medicina tradicional chinesa, aplicando a pressão do meu dedo, tá? E o shiatsu, pessoal, usa esse mesmo princípio, mas aí sou outra pessoa fazendo a técnica em você, tá? Então, é o terapeuta aplicando a técnica, tá bom? A gente tem a massagem ayurvédica. A massagem ayurvédica é uma massagem de origem na Índia, é muito interessante. Essa aqui, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer, de receber, eu recomendo muito. Para a gente praticar, a gente tem que ter uma formação especial, tá? Especializada mesmo. E essa aqui é aquela massagem, muitas vezes, que a gente vê onde o terapeuta anda em cima da pessoa, em cima das costas, dos braços, faz a massagem com os pés, é bem legal, tá? A gente tem a reflexologia podal, né, que é um estudo que tem, que a planta do pé pode representar várias partes do nosso organismo, então a gente tem no corpo, na verdade, né, alguns microsistemas que a gente fala, e que nesses microsistemas podem ser representadas outras partes do nosso corpo. Por exemplo, na auriculoterapia, a gente tem o microsistema da orelha, né? E aqui na orelha a gente tem diversos pontos que representam outras partes do nosso corpo. No pé a gente também tem um microsistema, tá? E aí a gente tem um mapinha desse microsistema, onde a gente vai identificando, né, regiões que podem ter dores e fazendo o tratamento. Bem, continuando, pessoal, a drenagem linfática manual, que daí já são técnicas especiais, né, para o sistema linfático. A gente estudou na aula passada o sistema linfático, a gente viu bastante coisa legal, né, sobre a fisiologia do sistema, e a drenagem linfática é uma técnica que vai agir sobre o sistema, tá? E aqui tem alguns outros tipos. Então, por exemplo, tem a massagem modeladora, que é aquela que as pessoas usam muito, né, na estética para poder ajudar na forma do corpo. Bambu terapia, não sei se vocês já ouviram falar. Madeiroterapia, parecida com bambu terapia, né, que é uma técnica que você vai aplicar com instrumento. E a chamada massagem turbinada, que usa todos os princípios da massagem clássica, mas é feita com uma velocidade diferente, tá? Feita com uma força diferente.
As massagens modeladoras, pessoal, também aqui, né? Não sei se alguém já fez. Algumas vezes elas podem ser um pouco doloridas, tá? Deixar hematomas e tal. Eu não gosto muito dessa aplicação de força muito pesada, mas a gente vê algumas vezes isso acontecendo, tá? E a massagem desportiva, que aí são questões também aplicadas aos atletas, as condições ali muitas vezes de um atendimento emergencial, quando o atleta está em campo, né, e sofre ali uma cãibra, sofre um processo, uma lesãozinha, uma certa lesão, e que não é uma lesão tão grave, né, pessoal, mas que você pode aplicar esse tipo de massagem. Então, só para a gente ilustrar, gente, tudo isso aqui são tipos de massagem, muitas delas derivam, né, quase todas elas, derivam dos princípios da massagem clássica. Então, o que que acontece? Se você souber fazer massagem clássica, você vai pegar, tá, os princípios da massagem clássica e você vai aplicar nas outras técnicas, tá? Então, gente, o Cyriax a gente aplica com técnica de massagem clássica, a Quick Massage, o Doin Shiatsu, a Ayurvédica, a Podologia, a modeladora desportiva, tudo isso a gente aplica com princípios da massagem clássica. A drenagem linfática manual é um pouquinho diferente, mas a manualidade, né, é basicamente a mesma, tá bom? Então é muito importante que a gente estude, a gente conheça a massagem. Aqui a gente passa um pouquinho pela história da massagem, tá? Então, a gente tem, né, a massagem como uma das técnicas utilizadas desde o início da humanidade, porque o ser humano, né, ele foi inferindo que aplicar o toque, aplicar o contato seria bom para aliviar determinados sintomas, principalmente a dor, tá joia? Então, assim, desde a pré-história existem relatos, embora tenha pouca evidência. Na história antiga, né, os países que têm a tradição maior do desenvolvimento de sociedades, de comunidades, como a Índia, a Grécia, o Egito, o Japão, tem relatos do tratamento com massagem, né? Inclusive, assim, pessoal, na Índia, principalmente, é onde surgiu a massagem ayurvédica, né? E é uma massagem muito antiga, então estudada há muito tempo, é muito legal, tá? Também na Índia, não sei se vocês conhecem, mas é o berço da Chantala, que é um tipo de massagem que é feita nos bebês, tá? Seria um tipo de ayurvédica adaptado para criança menor, né? Porque na ayurvédica é mais pesado, né? O toque é mais pesado. Depois já, né, nos tempos vindouros, né, mais para frente, a gente teve Hipócrates, que é o pai da medicina, que aplicava técnicas de massagem para tratar ombro deslocado, e assim foi evoluindo, tá, pessoal? Então a gente teve depois técnicas, por exemplo, de beliscamento para curar doenças semelhantes à neuralgia, eram técnicas de toque, tá? Que iam aliviando a dor. E aí, pessoal, a gente passou toda a cidade antiga, então, com relatos de formas de massagem sendo aplicada. Todo mundo sabe, né? Mas vamos lá, vocês se lembram das aulas de história? Aí veio a Idade Média, e a Idade Média foi a Idade das Trevas, né? Então, muito dos conhecimentos que a gente tinha foi perdido, muitas das informações foram esquecidas, os livros queimados, a ciência foi bem rebaixada, tá? Nessa fase. E aí depois, né, pessoal, a gente foi vendo que quando passou a Idade Média, aí veio a Idade Moderna e aí a ciência floresceu, tá? Então, a Idade Moderna, a gente teve avanço de anatomia e fisiologia, entendimento de efeitos fisiológicos, tá? Também foi desenvolvido mais técnicas, em técnicas de fricção, técnicas para tratar articulações. Depois, na Suécia, que a gente tem um estilo próprio de massagem, exercícios, por isso que às vezes a gente encontra, né, como massagem sueca, tá? Aqui, pessoal, é só como conhecimento geral, então vou passando mais rapidinho, mas só para a gente ter uma ideia.
Aí já nos anos de 1800, né, a gente teve pesquisas que mostraram que a massagem é útil para tratar tecidos moles, fraturas, cãibras, né, principalmente chamavam cãibras dos escritores, que eram dortes, né, eram doenças ocupacionais das pessoas que escreviam demais, porque os livros eram reproduzidos à mão, tá? E aí, gente, foi criado mais para frente é, ou estúdios de massagem, né, clínicas de massagem, tudo isso que foi dando, então, uma cientificidade, foi validando, né, ainda mais a técnica, tá? Então, é uma técnica muito antiga e uma técnica que a gente usa bastante, tá bom? Aí, com o tempo, a gente teve, né, institutos sendo criados, e depois da Segunda Guerra, surgiu, então, realmente como profissão, a profissão de massoterapeuta, tá? E assim, pessoal, eu sempre gosto de falar que a fisioterapia, ela sempre teve uma ligação muito grande com a massagem, e que a gente não deve ter preconceito com isso. Às vezes eu vejo colegas, eu via mais antigamente, né? Eu não sou massoterapeuta, como se isso fosse algo pejorativo. Não, eu tenho que entender o seguinte, que a massoterapia vai ser mais um instrumento que eu tenho. Então, eu posso utilizar vários instrumentos no tratamento do meu paciente, a massoterapia é um deles. E assim, pessoal, se preciso for, eu vou trabalhar com massoterapia o tempo que for necessário, né? O mundo o mercado de trabalho pode exigir isso de mim. E aí é uma opção. Então, ter essa ferramenta, ter esse conhecimento, pode, por vezes, ser uma fonte de renda para você, até você conseguir, por exemplo, trabalhar com outra coisa, se esse for o seu desejo, né? Porque também, se o seu desejo for trabalhar com massagem, pessoal, eu conheço pessoas que ganham muito bem, tá? Que são altamente especializadas e que têm uma renda muito boa aplicando técnicas de massagem. Mas tudo isso depende do tanto que a gente se dedica, tá? Só para frisar uma situação, né? Quando a gente fala da massagem modeladora, fica aquela dúvida, né? A massagem modeladora, ela funciona mesmo? Gente, a massagem modeladora, ela modela a gordura. O que não pode a gente entender é o seguinte, que, eu vou lá fazer uma massagem modeladora e daí eu vou sair de lá magrinha. Perdi gordura. Não, gente, muitas vezes eu perco líquido, ajuda na drenagem, no retorno venoso, no retorno linfático, tá? Eu posso até perder medidas, mas o percentual de gordura não muda, tá? Então, alguns profissionais, infelizmente, eles vendem a ilusão que assim, não, vem fazer a massagem aqui, que você vai perder gordura, né? E aí faz aquela massagem pesada como se fosse tirar a gordura da pessoa na unha, né? Falo assim, brincando, tá, gente? Mas aí a gente tem que ter essa consciência, pessoal. A gente estuda os princípios fisiológicos para entender que não é possível, tá? Não é possível, com a técnica de massagem, perder percentual de gordura. Eu posso perder medida. Eu posso até perder peso, perdendo líquido, né? Ou um líquido que está ali em excesso na minha pele, drenando esse líquido. Mas gordura eu não perco, tá? Agora, sim, serve para modelar? Serve. Serve para modelar a gordurinha que você já tem, tá? Serve para acelerar resultado? Serve. Então, é bem interessante, por exemplo, a pessoa que estava num processo de emagrecimento, ela pegar e ela associar a dieta, né, o cuidado com a alimentação, com a atividade física e com a estética, porque turbina o processo, né, pessoal? E aí você fica mais animado, porque é uma das coisas que faz as pessoas desistirem desse processo de emagrecimento é justamente a demora nos resultados, né? Então, se você tem resultado mais rápido, você vai ficando mais animado para continuar ali no processo, tá bom? Então, só para esclarecer essa parte. Bem,
Agora vamos tratar um pouquinho, gente, de aspectos éticos, né? Isso aqui é importante tanto na nossa vida profissional quanto na nossa vida acadêmica. Então, a gente vai trabalhar com aulas práticas com os nossos colegas, tá bom? A gente vai aplicar técnicas de massagem nos nossos colegas. E aí, pessoal, a gente tem que ter uma série de cuidados éticos mesmo, que a gente vai comentar aqui, para que a gente possa ter uma conduta condizente, né, com o respeito, com a integridade, com as questões realmente que não ultrapassem os limites de toque, né, do terapeuta, do paciente, assim por diante. Então, olha só, alguns pontos. Limpeza e higiene pessoal. Bem, gente, nesses tempos que a gente está vivendo de Covid, a gente tem que frisar isso aqui ainda mais, né? Então, limpeza, gente, vai desde a higiene do ambiente, né? Porque se você trabalha em uma clínica, né? Se você tem uma clínica, tem todas as questões de limpeza da própria maca, né? Então, hoje a gente sabe mais que nunca a questão de higienizar com álcool e tudo mais, tá? Tem a questão, gente, de higiene das mãos. Então, as nossas mãos são a principal fonte de contaminação que a gente tem, né? Porque eu pego aqui, pego ali e coloco a mão no rosto. A gente sabe isso, e nesses tempos que a gente vive de pandemia, isso aí já está bem fixado na nossa cabeça. Então, a lavagem das mãos é importante demais, tá? E aí, pessoal, a questão também, não só da limpeza do ambiente, mas a questão da higiene pessoal, tá? Então, já chama atenção para vocês, né? Unhas curtas, tá? Embaixo da unha aqui sempre fica um monte de sujeirinha, tá bom? Então, na disciplina de terapia manual, né? E para quem vai trabalhar com terapia manual, é importante ter as unhas aparadas, cortadas, tá bom? Quando a gente chegar para as aulas práticas, a gente vai, né, conversar sobre isso. Eu vou conferir as unhas de vocês antes da gente começar, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E a nossa higiene como um todo, né, gente? Lavagem das mãos, a questão, né, de aparência pessoal, de limpeza pessoal que você tem, porque é muito complicado, você tem um contato muito próximo com a pessoa que está fazendo, que está recebendo a massagem. Então, imagina se você está lá, né, com aquele cheirinho de suor, né, de 3 dias, aí fica complicado, né, pessoal, de você conseguir aplicar uma técnica que muitas vezes é uma técnica para causar bem-estar na pessoa, tá? Então, esses aspectos aqui são importantes. Também outra questão é a atitude profissional. A atitude profissional, gente, é a forma como você lida com o seu cliente, seu paciente, ou no caso da disciplina, com o seu colega, né? Sem brincadeiras, sem bullying, sem ficar reparando em uma coisa ou em outra, sem atitudes, né? Evitar contatos desnecessários, tá? Então, a gente tem que ter um aspecto de seriedade. Pensa o seguinte, como é que você gostaria de ser tratado? Mas também respeita, né, a individualidade das pessoas. Por exemplo, uma coisa que me estraga a minha massagem quando eu vou receber é quando o profissional fica conversando comigo. Poxa, eu tô indo ali para relaxar, né? Aí a pessoa começa a contar da vida, dos problemas e tudo mais. Eu não acho legal. Eu, Mara. Agora tem gente, pessoal, que acha legal. Então tem paciente que vai gostar de conversar, vai gostar, né, de bater papo e tudo mais. Então a gente tem que entender essas pessoas e a gente ver o que a gente pode aplicar ou não, tá? De qualquer forma, a gente evita contatos desnecessários, encostar muito na pessoa e tudo mais, a menos que seja algo que você tem que fazer mesmo, tá? E a gente deve tentar demonstrar atitudes e movimentos mais relaxados e espontâneos possíveis, que é aquela coisa assim de você demonstrar que você sabe o que você está fazendo, né? É muito ruim se você vai lá fazer a massagem da pessoa, olha assim para você, ela pega aqui, depois aqui, aí ela olha para você e fala: nossa, o que eu tenho que fazer agora mesmo? Lógico que quando a gente estiver aprendendo, né, pessoal, a gente vai ter esses momentos assim de aprendizagem mesmo.
mas quando você estiver fazendo para valer aí, tem que estar com a técnica bem afiada, tá? Então, aqui são alguns aspectos éticos, tá joia? Em relação às mãos, né? Em relação às mãos, pessoal, a nossa mão, vai ser o nosso instrumento que vai aplicar a massagem na pessoa, certo? Então, as nossas mãos vai ser o nosso instrumento de trabalho, né? E aí, gente, tem alguns cuidados que a gente pode ter, né? Para que a gente possa tornar a minha experiência com a massagem o mais agradável possível para quem está recebendo, tá? Então, uma mão ideal de terapeuta manual, né, de massoterapeuta, deve expressar sensibilidade, suavidade, firmeza e força, tá? Então, tem que aplicar força quando for necessário e tem que ser sutil quando for necessário, tá? A gente já tinha comentado, mas para frisar, as mãos devem estar bem cuidadas e limpas, sempre, gente. Tem que ter essa higiene das mãos, né? Unhas curtas com pontas arredondadas, porque senão a gente vai arranhar o paciente e aí o paciente vai sair de lá, né? O cliente vai sair de lá como se tivesse ido brigar com um gato, né? A gente tem várias técnicas, pessoal, que a gente tem que usar a ponta dos dedos, e aí, se a sua unha tiver compridinha, pega você aí com a sua unha e aperta assim na sua pele, tá? A pontinha do seu dedo com a unha. Se você sentir que tá machucando, a sua unha tá comprida demais para aplicar a técnica de massagem, tá? Por isso que eu sempre vou pedir para vocês, né? Que a partir do momento que a gente estiver nas aulas práticas, unha curtinha, tá? A parada. E meninas que gostam de unha grande, preparem-se que essa é a nossa vida de fisioterapeuta, né? Se você vai trabalhar no hospital, na clínica, é uma questão até de higiene, como eu disse para vocês, a gente acumula muita sujeira, muita bactéria embaixo das unhas e diversos ambientes de trabalho, isso não vai ser legal, não vai ser recomendado, né? Eu, depois desses anos todos, eu já acostumei. Eu uso unha comprida, coloco aquelas unhas artificiais nas férias. Quando a gente está no trabalho, não dá, tá? Também, pessoal, interessante realizar exercícios de flexibilização antes da massagem. Então, trabalhar exercício de flexibilização da mão, né? Aquecer, fazer realmente alongamentos, tá? Algo que seja confortável para você. Tem pessoas que gostam de estralar, né? Mas que tornem a sua mão mais flexível. Ideal, gente, é a gente também aquecer as mãos, né? Vocês já receberam massagem de pessoa que tá com a mão fria? É uma coisa bem desagradável, né? Uma outra coisa que eu sempre comento, pessoal, tá até aparecendo aqui na imagem. Vocês estão vendo, ó, que a terapeuta tá colocando o óleo na mão e depois vai colocar no paciente? A gente nunca joga, tá? O óleo ou o, o meio, né, aquele produto que você vai usar como meio para aplicar sua massagem direto na pele, né? Não sei se vocês já viveram essa experiência, é um pouquinho desagradável, tá? E aqui o que a gente tem de mãos ideais: quentes, carnudas, flexíveis e secas, né? Que é aquela questão do suor mesmo excessivo, mas aí é uma questão até que a gente tem mais dificuldade de controlar, né, pessoal? Tem pessoas que têm a característica de suar muito nas mãos e aí vai ser mais complicado. Mas isso aqui é o ideal, né? Eu tenho a mão muito boa para massagem, viu? Vocês vão ver quando a gente tiver nas aulas práticas, porque a minha mão é extremamente quente. Eu até sofro com isso, gente, as mãos e os pés, né? Ontem estava muito quente, não estava? Ah, eu peguei, para vocês terem ideia, para eu resfriar um pouquinho o pé, peguei 2 pacotes de gelo e coloquei meu pé no gelo, de tão quentinho que é, tá? Não é uma característica minha. A hora que a gente tiver nas aulas práticas aí, vou mostrar para vocês, tá? Quem tem a mão gelada, pessoal, ó, tem que preparar essa mão ali, porque eu vou falar uma coisa: receber massagem de mão gelada é complicado, tá? Bem,
Pessoal, a gente tem vários meios que eu falo, né, que são lubrificantes, são aqui, assim, deixa eu ver, meios, eu não estou achando a palavra agora, de contato da sua mão com a pele do paciente. Algumas técnicas de massagem a gente usa sem nada, sem passar nada, mas essas técnicas são mais raras, a gente faz pouco, tá? Agora, a maior parte das massagens a gente usa com esse meio, né, com esse lubrificante, com uma substância que vai estar em contato. Os principais meios que a gente tem de contato são água e sabão. Aqui tem bem aquela questão da higiene, tem algumas técnicas também que usa bastante, tá? Então, técnicas, por exemplo, com água quente, com toalha quente, que usa principalmente a água, tá? A gente pode usar como meio pó, então tem alguns pós, né? Como, por exemplo, talcos. E também na massagem ayurvédica, por exemplo, muitas vezes o terapeuta, ele usa, né, o massoterapeuta, ele usa um creme misturado com os pozinhos lá da Índia, tá? Depois eu vou comentar aqui rapidinho, tá? E os que mais são utilizados, gente, são os cremes e os óleos. Em geral, o óleo, ele é melhor porque ele é menos absorvido pelo corpo. Então, você vai passar o óleo e vai demorar um tempo maior para sua pele sugar esse óleo. Agora, o creme, ele também é muito bom, mas muitas vezes ele é absorvido mais rapidamente. Então, você passa o creme, a pele suga, passa o creme, a pele suga, tá? Por isso que muitos massoterapeutas muitas vezes misturam creme com um pouquinho de água ou até com um pouquinho de óleo, tá? Mas aí vai uma questão, né, do que você quer, da qual a técnica você está aplicando, a gente vai comentar quando a gente for aplicar. Eu já recomendo para vocês, pessoal, ai, professora, eu não sei que óleo. O óleo mais básico que a gente tem é o óleo de bebê, o óleo Johnson. Então, assim, quando vocês quiserem começar a praticar em casa, né, vai lá no mercado, na farmácia, compra um olhinho Johnson tranquilo. E tem muitos óleos no mercado, né, pessoal? Com muitas ações, com muitos aromas diferentes e tudo mais. Aqui tem uma listinha, eu não vou ler tudo, tá bom? Mas aqui tem uma listinha que traz para gente alguns princípios ativos. Então, isso aqui é interessante para vocês guardarem, tá? Quando vocês forem aplicar em alguém, você já pode aplicar, por exemplo, usando o princípio ativo, tá bom? Então, vou colocar aqui o que eu mais gosto, ó, lavanda, tá? Então, lavanda promove relaxamento. Então, se eu vou fazer uma massagem relaxante, é interessante, por exemplo, eu usar um creme de lavanda, eu usar um creme com umas gotinhas de óleo essencial de lavanda, ou usar um óleo que tenha, né, esse princípio. Sempre que puder, pessoal, associar com o óleo essencial, eu gosto muito, né? Eu gosto muito de aromaterapia também. Durante as nossas aulas, vou comentar um pouco com vocês. Mas aí fica a critério de cada pessoa, de cada terapeuta, porque quando a gente usa o óleo essencial, a gente consegue ter uma riqueza maior daquele princípio ativo, tá? Então, aqui para vocês terem uma ideia, ó, vamos pegar outro aqui. Capim-cidreira, combate a celulite, tá? Aloe vera, cicatrizante e hidratante. Então, depois, quando vocês forem aplicar, né, vocês podem usar uma série aqui de recursos. A arnica, ela é muito utilizada, né, talvez aí pessoas mais antigas da sua família, seus avós, tios, até os pais, falem, né, que usa o creme de arnica, já passou arnica, justamente para ação anti-inflamatória, né, para melhorar alguns aspectos, tá? Então, aqui, pessoal, tem uma série de produtos, de princípios ativos que a gente pode utilizar. Pode já comprar o creme com esse princípio ativo, já pode comprar o óleo com esse princípio ativo, ou você pode comprar um óleo neutro e, por exemplo, ter a gotinha ali de óleo essencial, né, que você vai associar com esse princípio, tá bom?
mas depois vocês podem olhar com calma e quando vocês precisarem, que vocês forem praticar, né, com a sua família, com seus amigos, aí vocês podem aplicar de maneira mais objetiva, tá bom? Mas, em geral, pessoal, a gente sempre, desculpa, só para fechar, a gente sempre vai usar associado, né, um meio, fim, um lubrificante para aplicar a técnica de massagem, tá? Bem, a gente também, né, pensa no equipamento, então a gente tem algumas coisas assim que são muito legais da gente pensar quando a gente vai fazer, né, uma massagem realmente. E aí, pessoal, o que que é ideal, tá? Então, falar aqui do que é principal. Uma maca de altura ajustável, de preferência, né, que possa se adaptar a vários terapeutas, ou se você tiver a sua, que a sua seja ideal para sua altura, tá? Também é importante para a massoterapia, que tem um orifício para face e nariz, que é esse aqui, ó, conseguem ver aqui no cantinho? Aqui também aparece, aqui na cadeira de quick, tá? Que é para a pessoa poder encaixar o rosto aqui e ficar com essa parte do rosto, né, onde está aqui o nariz, a boca livre, para poder respirar, tá? Existem até almofadas, pessoal, que conseguem fazer isso, ou quando a gente não tem, a gente adapta, tá bom? Alguns rolinhos, na aula prática a gente vai adaptar para vocês conhecerem, tá bom? Mas assim, é legal deixar a cabeça, né, reta, tá vendo aqui que o corpo tá alinhado, né? E é legal também respirar, né? É legal ter esse espaço para respirar, porque senão a pessoa acaba ficando ou com o pescoço virado para um lado ou para o outro. Quando não tem jeito, não tem jeito, mas se tiver a opção, é interessante, tá? Muitas marcas são fabricadas em 3 posições, em 3 alturas aqui, ó, para elevar a cabeceira. Pode ser legal em pacientes que tenham falta de ar, em algumas situações específicas. E, quando possível, o descanso ajustável para o braço, que é esse aqui, olha que legal. Então, a pessoa deita, né, de barriga para baixo e apoia o braço aqui. Isso a gente também vê na cadeira de quick, né? A pessoa tem o orifício da face e aí apoia o braço também no apoio, porque daí, gente, a gente tem uma melhor posição, fica numa posição mais adequada para massagem. Ah, professora, eu não tenho tudo isso. Não tem problema, a gente vai adaptando. Aqui eu estou falando de questões que seriam aquilo próximo do ideal, né? E aqui também a gente pode ter essa divisão, né, pessoal, das pernas, onde pode abaixar ou levantar. Essas macas aqui são macas versáteis, mas muitas vezes essas macas eu não gosto muito, que elas são macas muito frágeis. Quando a pessoa, né, o paciente senta, deita aqui, acaba que ele se sente inseguro, né? Eu gosto de maca bem grande, bem confortável, mas aí vai de acordo com a disponibilidade do local, tá? Pessoal, aqui está ilustrando para gente questões de posicionamento e cobertura. Então, também, para a gente ter uma massagem, a gente tem que pensar o seguinte: para ela ser efetiva, né, para o seu paciente retornar, para ele se tornar seu cliente, ele tem que ter conforto, tá? E ele tem que ter conforto, e além do conforto, pessoal, ele tem que ter proteção, ele não pode se sentir constrangido. Tem pessoas que chegam lá, né, para receber a massagem, tira a roupa, não tá nem aí, fica só de calcinha e sutiã, fica só de cueca, de sunga e tá de boa. Mas tem pessoas que não gostam dessa exposição, né? E aí, então, é muito importante a gente trabalhar, ó, com a cobertura, tá? Que pode ser lençol, pode ser toalha, mas que a gente vai cobrir partes do corpo. Então, esse exemplo aqui que eu tô passando o cursor é bem interessante, né? Você vai tratar o braço. Então, a pessoa, ela tá coberta, e aqui você vai tratar o braço dessa pessoa, tá bom? Uma outra coisa, pessoal, que eu acho interessante, não sei se vocês já receberam massagem, mas é muito ruim receber massagem passando frio, né?
Às vezes a gente vai a um lugar, o ambiente está frio, está gelado, às vezes o ar-condicionado está ligado, e aí o terapeuta sente muito calor, né? Porque está ali trabalhando, mas você está deitado lá na maca e você fica com frio. E é horrível, porque acaba que você não consegue ter aquele benefício, relaxar da maneira como você poderia relaxar, tá? Então, um dos fatores importantes é a cobertura. Eu vou falar bastante disso para vocês durante as aulas práticas, vou cobrar bastante isso de vocês. Não quero o colega ser exposto, tá? Não quero que vocês se exponham também, tá joia? E aí, pessoal, quando for para o paciente, isso aqui tem que ser muito mais cuidadoso ainda, tá? A outra questão, gente, é o posicionamento. Vocês estão vendo aqui, ó, que, por exemplo, eu tenho travesseiro na cabeça, rolinho no joelho, né? Aqui o paciente está sentado, bem apoiado, rolinho no joelho. Aqui uma outra forma de apoio, que são aqueles triângulos, né? Que você pode usar para apoiar as costas ou apoiar as pernas, tá bom? Aqui, ó, tá com um rolinho para a face ficar bem ajustadinha, né? Um rolinho, um travesseiro embaixo da barriga, para dar uma melhor posição para a lombar. No caso, aqui a gente não tem uma cadeira de quick, mas o paciente está bem posicionado também, né? Apoiando, então, a cabeça num travesseiro, em travesseiros, para que fique confortável. E nessa situação aqui também, né, pessoal? Tá sentado, mas tá com o braço apoiado, tá? Então, esse uso, gente, de rolos, de travesseiro, de almofadas, de essas adaptações desses triângulos são muito importantes. Então, você pensa assim, né, que o seu cliente, o seu paciente, o seu colega, ele tem que ficar o mais confortável possível. É isso que eu quero, tá? Aí você olha para a pessoa está desconfortável, você já entende que está ruim, está errado. E aí a gente também tem que pensar na gente, né? Poxa, será que eu gostaria de estar nessa posição, nessa situação? Então, a gente tem que pensar bastante nisso quando a gente for trabalhar, né, com os nossos pacientes, tá bom? Nesses dois aspectos, pessoal. Então, não esqueçam, tá? Quais aspectos que a gente está falando aqui? Estou falando de cobertura, tá? E estou falando de posicionamento. E isso na prática a gente vai ajeitando. Eu aprendo muito com vocês também. Às vezes vocês têm umas ideias fantásticas que eu nem tinha pensado. E o que eu puder ajudar também, que eu puder ensinar, eu vou ensinar para vocês. Tá bom? Bem, aqui tem uma outra questão que eu chamo a atenção de vocês. Quando a gente estiver na prática, isso vai ficar mais palpável, mas eu já tenho que falar isso, né? Porque é algo que é importante, que é a posição do terapeuta. É importante porque, gente, se você for fazer uma massagem por dia, beleza, né? Você até que sai bem ali. Mas se você for fazer, pessoal, 10 massagens por dia, se você não tiver cuidado com o seu posicionamento, com a posição do seu corpo, a hora que chegar ao final do dia você vai estar quebrado, tá bom? Então, pensem nessas questões, tá? Tem algumas coisas para a gente fazer, muito básicas. Nas aulas práticas eu vou reforçar isso, mas só para vocês já guardarem. Manter a base de sustentação aberta, então as pernas afastadas, melhora o seu equilíbrio, tá? Deixar os joelhos um pouquinho fletido, melhora a posição da sua lombar. Se você precisar, se você tiver, pessoal, tem aqueles apoios para o pé, um bloquinho, né? Que eventualmente a gente coloca um pé em cima, depois o outro. Mas isso vai aliviando também a pressão na sua coluna lombar, tá joia? A gente pode posicionar o nosso corpo de forma que a força que eu vou aplicar aqui, ó, na perna do paciente, não vem só do meu braço, vem aqui do meu corpo como um todo. Então, não sei se vocês percebem essa posição da perna aqui. O terapeuta vai fazer o quê? Vai para frente e vai para trás. Então, ele vai a perna, né, balançando, vamos dizer assim, as duas pernas estão apoiadas, mas o peso do corpo balançando entre uma perna e outra.
É diferente, pessoal, se eu flexionar minha coluna e fizer só com a coluna flexionada aqui, né? Aí, se eu usar muito só minha coluna no meu corpo, eu vou ter dor. Se eu usar só meu braço, eu vou ter dor, vou ter problema no ombro, no cotovelo, no punho, tá? Então, quando a gente estiver fazendo a prática, eu vou chamando a atenção de vocês para essas questões também, para vocês, né, irem trabalhando a posição do corpo de vocês. Eu sempre costumo falar, né, que a gente, como fisioterapeuta, muitas vezes a gente quer fazer o melhor trabalho possível, lógico, né, pessoal? Quero dar o meu melhor, quero fazer a melhor técnica, e às vezes, para eu fazer a melhor técnica, eu me coloco em sacrifício, né? Então, assim, eu adoto posturas, eu adoto atitudes que não são tão legais, que não fazem tão bem para o meu corpo, tá? Então, a gente também tem que pensar na gente, porque esses traumas repetitivos, eles vão cobrar um preço lá na frente, né? Que são as doenças ocupacionais, os problemas de coluna, os problemas de ombro, de joelho e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos continuar mais aqui só um pouquinho, para que a gente possa fechar essa parte inicial, tá? Então, a gente tem também na massagem efeitos fisiológicos, tá bom? Então, a gente fala assim, para que eu vou fazer uma massagem, tá? Então, esses aqui são os efeitos fisiológicos que já foram estudados, que a massagem pode ter no nosso organismo. Então, pessoal, se o seu paciente tiver a necessidade de alguma desses efeitos, né? Ele tiver um problema, e aí ele precisar de um tratamento por conta de alguma dessas questões, a gente pode aplicar a ferramenta massoterapia. Foi o que eu disse para vocês. Existem outras? Existem. O fisioterapeuta deve saber várias, todas, o máximo possível? Deve. A massoterapia vai ser uma delas, tá joia? Então, assim, pessoal, a gente pode ter como efeito fisiológico, então eu posso aplicar no meu paciente com o objetivo de relaxamento muscular, tá? Então, se a pessoa tem tensão muscular, nem vou especificar a causa, a gente pode aplicar uma técnica de massoterapia para o relaxamento. Você fala assim, não, professora, mas eu conheço o gua sha, eu quero fazer gua sha. Estou falando só um exemplo aleatório. Beleza, pessoal, é outra ferramenta que você tem, tá? Não estou falando que obrigatoriamente você vai aplicar a massoterapia, mas é um instrumento a mais, tá? Eu uso sempre que eu preciso, tá? Então, sempre que eu preciso, eu uso a massoterapia nos meus pacientes, tá bom? Então, vamos lá. Relaxamento muscular. Segundo ponto, eliminação de catabólitos, tá? Então, restos do metabolismo, principalmente naquele mecanismo, né, de drenagem linfática. Diminuir fadiga muscular, então pode distribuir, né, melhor o fluxo sanguíneo, recolher melhor a possível ácido lático que foi produzido e com isso diminui fadiga. Melhora a movimentação das fáscias musculares. Então, aqui a gente tem a aplicação, né, sobre as fáscias, que é aquele tecido conjuntivo fininho que recobre os músculos, e que a gente vai ter uma aula sobre isso que é bem legal, tá? Eu posso ter como objetivo e conseguir estimular a produção de elastina e colágeno com técnicas de massagem, diminuir aderências cutâneas. Então, aqui a gente está falando principalmente de diminuir aderências de cicatrizes, melhorar, né, condições de cicatrizes, aumentar trocas energéticas, tá? Então, as trocas metabólicas gerais no nosso organismo, justamente por melhorar o fluxo sanguíneo, a distribuição de sangue, tá? Aumentar o limiar de sensibilidade. O que é isso, pessoal? É diminuir a dor, tá? Então, seria algo parecido. Quando eu aumento o limiar de sensibilidade, eu diminuo a dor. Tem algumas pessoas, algumas condições clínicas, onde a pessoa ela tem uma hipersensibilidade. Então, eu sempre costumo falar assim, principalmente na neuro, né? Por exemplo, quando a perna dorme. Todo mundo aqui já passou por essa situação, né? A gente fala que a perna dormiu, tá formigando, né? O braço dormiu.
Quando a perna dorme, pessoal, é porque a gente teve uma diminuição do fluxo sanguíneo para o nervo e o nervo está reagindo. Tem pessoas que têm umas lesões nervosas que fica com essa sensação que a perna dormiu o tempo todo. Então, o tempo inteiro ele sente aquele incômodo de quando a perna dormiu, porque é ruim, né? É um formigamento, agulhada, é um desconforto muito grande. Então, a gente tem técnicas de massagem que a gente usa para diminuir essa hipersensibilidade, ou seja, aumentar o limiar da sensibilidade, tá bom? Isso aqui eu aplico demais na neuro, tanto na neuro adulto quanto na neuro infantil, tá? Também a gente pode ter ação sedativa e analgésica. Sedativa, gente, é relaxamento completo, né? Relaxamento não só físico, mas um relaxamento emocional. E analgésica, analgesia é diminuir a dor, tá? A gente pode ter como efeito fisiológico acelerar o retorno linfático, né? Dependendo da técnica que a gente está aplicando, tem uma ação maior ou menor. Estimulação do peristaltismo. Então, a gente tem técnicas de massagem, por exemplo, que a gente pode aplicar, pessoal, para melhorar situações de constipação intestinal, de intestino preso. Às vezes a pessoa tem, né, o intestino preso, muita gente sofre disso, muita gente, pessoal, inclusive, passa, né, dias sem ir ao banheiro, tá, sem fazer o número 2, e isso é muito complicado, traz malefícios para o organismo inteiro. Então, a gente pode aplicar técnicas que vai ajudar a estimular esse peristaltismo. Isso aqui, inclusive, é interessante no hospital, né? O paciente que está acamado, ele passa muito por isso aqui. Então, é uma técnica para vocês pensarem, né, que lá na frente, na vida de vocês, vocês podem precisar, podem aplicar, tá? Também, pessoal, a gente tem técnicas de massoterapia para ajudar na mobilização de secreção brônquica, tá? Então, para fazer terapia de higiene brônquica, para deslocar catarro no paciente pneumopata, no paciente que também está hospitalizado. A gente começa a aprender aqui, quando vocês fizerem a disciplina, né, de fisioterapia respiratória, vocês vão ouvir falar de novo, tá? Então, já vamos aprender que a gente já vai ganhando, né, expertise, como a gente diz, já vai ganhando experiência, tá? A gente também tem como efeito a melhora na consciência corporal e a melhora da mobilidade articular. Então, são técnicas que a gente pode aplicar, né, para pacientes que tiveram perda de mobilidade, né, ou que têm alterações da consciência corporal, da posição do corpo no espaço, e a gente pode ter esse benefício. Então, pessoal, se a gente olhar aqui, né, tem diversos efeitos fisiológicos e a depender da técnica que eu aplique, eu vou conseguir atingir esse objetivo, tá? Então, se o meu paciente precisa de alguma dessas situações, eu consigo, né, usando as minhas mãos, usando o meu conhecimento, trazer um benefício para o paciente, tá?